Hoje é o segundo domingo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre mediunidade. A nossa companheira Denise, lá do CEOI, vai fazer para nós o estudo. Então, para ela, nossas vibrações de paz e harmonia. Uma boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permear os nossos corações e que possamos, através dessa troca, entender um pouco mais do que é que esses espíritos trouxeram no que tange a mediunidade. Logo assim de início, nós vamos falar sobre o que Kardec considera como mediunidade. Que a mediunidade, no senso comum, seria aquela pessoa que seria um medianeiro entre o plano espiritual dos desencarnados para que ele pudesse passar uma mensagem para os encarnados. Assim nós encaramos a mediunidade. E quando nós fomos convidados para falar sobre a mediunidade consciente e inconsciente, se fizéssemos assim um questionário junto aos médios, e Kardec considera que todos nós somos médios, e nós vamos ver por que é que ele considera dessa forma, se fizéssemos uma enquete junto aos médios, mesmo só com aqueles ostensivos, eu vou me arriscar a dizer que a maioria diria que optaria por ser médios inconsciente. Aí nós vamos perguntar, mas qual é a diferença do médio consciente e inconsciente? Por que essa ânsia em querer ser o médium inconsciente? Por incrível que possa nos parecer, mas é a responsabilidade. Nós ainda somos espíritos muito infantis. Nós ainda fazemos as nossas preces. Pai, que seja feita a minha vontade. A gente ainda não tem aquela fé de deixar que seja feita a vontade realmente de Deus. Porque nós queremos algo que nos proteja. E na mediunidade, quando eu sou convocada a ser uma médium, no momento da ação, eu gostaria muito de não ter a responsabilidade para com o resultado dela. E durante o estudo nós vamos ver que isso é impossível. Nós hoje tivemos uma falha aqui nas nossas tecnologias, mas que nós vamos tentar aqui mostrar o quanto o nosso sistema de espírito, perispírito, corpo físico, e no corpo físico nós temos o nosso inconsciente transpessoal, que a gente vai encarar como sendo aquele arquivo de toda a nossa existência como espírito. Para aqueles mais idosos, eu tenho uma boa notícia, que aqui ninguém sabe quantos anos nós temos como espíritos. Então, às vezes, nós estamos olhando para um lado, tem um gatinho ou uma gatinha ao nosso lado, é mais velho do que nós. Olha, essa é boa notícia, né? Mas, por outro lado, todo o arquivo estaria nesse inconsciente transpessoal. E temos o inconsciente pessoal. O que eu quero dizer? Lembra daquela professora do primário ou do jardim de infância, tia Hilda? Aí muitos vão falar assim, tia Hilda? Eu não tive tia Hilda. Mas a tia Hilda, aquela que usava um laçarote na cabeça, era tia Hilda o nome dela? Aí alguém fala, tia Hilda, gente, sim. São informações que estavam no nosso inconsciente pessoal e que pulou para o consciente. Nós conseguimos nos lembrar. Aí Kardec diz assim, todos nós somos médios, mas eu não tenho essa sensibilidade para saber se o espírito está falando comigo. Por isso que seria muito bom se eu fosse inconsciente, que ele ia usar o meu sistema, dar a mensagem, se a mensagem foi boa, crédito para nós. Se a mensagem é ruim, problema é dele. Nós somos infantis a esse ponto, né? Se é boa, opa, eu estou contribuindo. Se existe uma crítica, e dependendo da crítica, não aceito. Por que Kardec diz que nós somos todos médios?
Todos nós já sentimos de alguma forma algum arrepio, alguma sensação que muda, que nos faz sentir que o nosso estado de tranquilidade foi alterado. Aí a gente fala, não, nunca reparei isso em mim, tá? E quando a gente encontra com aquela pessoa que sem muito motivo você nunca viu a pessoa, alguém te apresenta, só no contato da mão, hoje eu vou te usar como exemplo, no contato da mão a gente fala, nossa, que bom, senti uma energia boa, mas às vezes a gente só de apertar fala, meu Deus, onde é que está essa alma? Será que Deus estava dormindo quando fez essa criatura? Mas Jesus diz que o Pai é nosso, como assim? Erro na estrada. Então nós começamos a olhar, de onde veio essa informação? Não fui com a cara dela. Mas como assim? A criatura nunca te viu. É uma antipatia. Isso eu devo conhecer. Deve ser coisas da vida passada. Pode até ser, mas possa ser que esse fluido que está nessa criatura faz você lembrar. Lembra da tia Hilda? Tia Maricléia, já não sei o nome que eu dei à professora do primário? Tia Hilda, obrigada. Ah, tia Hilda, lembra da tia Hilda? Então, assim como nós lembramos da tia Hilda, nós podemos nos lembrar de algo que nos aconteceu nesse inconsciente transpessoal. Deram para entender? Aí o que acontece com a mediunidade? Vem um espírito querendo passar uma informação. Aí qual é o canal que ele tem? O da mediunidade, que todos nós somos médios. Então ele se liga na parte espiritual para usar o corpo físico para que haja o fenômeno, né? Então vai promover o fenômeno. Mas que fenômeno seria esse? Escolha. Nós poderemos, neste instante, promover aqui um fenômeno de materialização. Como eu estou assumindo que a maioria aqui seja espírita, ninguém vai sair correndo se nesse instante se materializar um espírito aqui. Não é verdade? Todo mundo vai olhar com a maior naturalidade, porque nós entendemos que o espírito que se materializou, ele pegou o fluido dele, usou o fluido de algum dos médios, de algum de nós, somos todos, que consegue ter um fluido que favorece esse fenômeno da materialização. Então é como químico, como a água, a H2O faz a água. Então como químico ele pega o fluido dele, espírito, com o fluido de alguns dos médios que estão aqui, se reveste e aparece. Boa tarde. E todos nós vamos olhar isso com a maior naturalidade. Boa tarde. Que queres que eu faça? Essa porta aqui vai ser pequena para a maioria sair correndo. Então nós não queremos nem que ele apareça, quanto mais querer que ele faça alguma coisa. Aí nós vamos falar assim, mas e o médio? O médio sabia? Sabe. Sabe por quê? O ponto de contato é que todos são espíritos. Então o médio cede para que o fenômeno ocorra. Ah, mas possa ser que o médium intencional faça isso. Mas tem que ser um médium muito poderoso, né? Porque Chico Xavier nos alertava em dizer que o telefone tocava de lá para cá. Então, até para ser benevolente para conosco, não é em qualquer lugar que acontece o fenômeno de materialização para acalentar alguns corações. Nós não vamos conseguir aqui, espero. Então, mas assim, se acontecer, todo mundo já sabe o que aconteceu. Assim, acontece tanto na psicografia, quanto na mesa mediúnica, quanto na vidência, o processo é o mesmo. O espírito usa a parte das informações até que o médium tem, ou não,
para ele promover o fenômeno. Se é consciente ou inconsciente, nós vamos ver que isso é o que menos importa. O que Kardec nos traz, e toda a codificação, depois André Luiz, no mecanismo da mediunidade, só estudar a codificação toda, mais o André Luiz, Filomeno de Miranda, aí fica fácil para entender um pouco mais. Por isso aconselho todos nós continuarmos estudando. O que ele nos diz? Que o mais importante é aquele instrumento afiado. O que eu quero dizer? Quando um cirurgião vai abrir a barriga de um paciente, ele precisa que o bisturi esteja afiado, né? Imagine se esse paciente somos nós. Aí que queremos que esteja mesmo afiado para fazer a cirurgia e acabar logo, né? Por isso que Jesus diz assim, faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Então nós, médios, somos esse bisturi. E como é que nós podemos nos afiar? Nos aprimorando. Primeiro através do autoconhecimento. Eu quero ser o melhor médio. Gente, não tem problema da gente querer ser o melhor médium. Mas Jesus já nos deu a cola. Seja o que mais serve. Mas como é que eu posso servir me aprimorando? Através dos meus anseios. Eu quero ser um médium útil em qualquer momento. Aí não vem a boa notícia. Porque nós queremos ser médios só na hora que precisa na mesa mediúnica. Mas médio é médio 24 horas. Aí quando é que eu vou saber que eles vão precisar de mim? Que é assim que nós somos, né? Que nós vamos precisar deles. Sim, que eles vão precisar dos meus serviços como médium. E aí eu tenho que lembrar que às vezes eu estou no ônibus e acontece que uma pessoa está angustiada. E a angústia pode acontecer conosco a qualquer momento, né? E naquele momento a pessoa começa a conversar conosco. Eu estou dando exemplo do ônibus, mas em qualquer lugar, até na promoção do Guanabara a gente encontra isso. Às vezes a gente está meio querendo correr para pegar lá o sabonete. Mas acontece na competição do sabonete, alguém está com uma problemática que não está mais aguentando, ou escuta, vê você com a disponibilidade, que às vezes a gente fala assim, mas eu nem falei nada. Mas nós exalamos, o fluido exala. E o outro, que também é um espírito, consegue perceber. Aí nós, mas hoje eu não estou muito boa. Quando você não está muito boa, você também só atrai gente igual. Os afins se agrupam no aniversário Guanabara, você que está tranquila, mas tudo bem. Aí suponhamos que lá alguém vire para você e consegue estar mais perturbado que você e acha que você está tranquilo. E começa a conversar e falar da sua problemática. Nesse momento, se nós lembrarmos que todos nós somos médios e nós nos ligarmos com o alto, e ligar com o alto não é... Mas nós percebemos a indução naquele momento, você começa a falar coisas, creio que muitos tenham até como testemunha esse fato, você começa a falar alguma coisa que o outro diz assim, como foi bom conversar contigo, que vontade de te levar para minha casa. Se leva, não tem PROCON, não tem devolução, porque nós somos duais. Mas naquele momento, você recebeu uma carga benéfica para tranquilizar o outro. E nesse momento você é um médium. Creiam, muitas das vezes é um mentor daquela criatura mais perturbada do que nós, é que está ali usando para, naquele momento, tranquilizá-la. Naquele momento, para que ela diminua a atenção, para que ela possa ouvi-lo. Que às vezes o mentor está ali do nosso lado, gritando, dando as orientações, e nós queremos que as coisas aconteçam do jeito que nós queremos. Aí nós nos fechamos. Aí ficamos com aquelas mentes rígidas. Esse é o meu problema por causa do governo.
E aí eu não me pergunto o que é que eu tenho que aprender com esse estímulo. Ok? Sendo governo, eu não posso fazer teoricamente nada, a não ser transformar essa energia negativa em algo benéfico para mim. O problema existe, afeta a todos nós, sim, mas o problema tem que estar aqui, não aqui. E eu tenho sempre que me perguntar, o problema tem solução? Se ele tem, que eu gaste minhas energias com a solução do problema, não ficar alimentando o problema. Ai, mas se não sai do lugar. Fura 4 pneus, fica lá parada, e se. Se nós pararmos de ficar se lamentando e olharmos o que eu tenho que aprender, a minha visão para a situação já muda. A começar, nós vamos trazer aqui um pouco a teoria de Agostinho para falar do tempo, que ele diz o seguinte, que o passado, o nosso início do estudo já é passado. O futuro está por vir, então nós vivemos um instante. O presente é a interseção do passado com o futuro. E às vezes nós estamos ou com a mente no futuro ou com a mente no passado e não conseguimos saborear o belo do presente, que é essa interseção. Então, quando os espíritos dizem, quando Kardec coloca que todos nós somos médios, porque todos nós podemos nos saborear com essa indução desses espíritos. Mas, Denise, nem sempre são os espíritos de escola que vêm a mim. Claro. O que você tem feito para melhorar o seu fluido? Digas o que tu pensas, que eu direi quem te acompanha. Que às vezes nós estamos com uma problemática, nós chamamos uma gangue da pesada, que fica difícil da espiritualidade penetrar e quebrar essas situações. Então, consciente ou inconsciente, nós agimos dessa forma. Aí, trazendo a situação para a mesa mediúnica, que quando nós estamos na posição de médio, nós ficamos temerosos por sermos médios conscientes, e muitos devem estar se perguntando, naquele momento, é meu ou é do espírito? Todo médio pergunta isso. A gente está sempre se questionando. É meu ou é do espírito? E dependendo de quem esteja na nossa frente, aí que bagunça muito. Porque se é um ente querido, se a gente sabe, aquele amigo que a gente sabe tudo da vida dele, aí vem aquele fluxo de informações que a gente fica, meu pai, é meu ou é dele? Qual seria o termômetro? Nós temos que analisar o fluido da informação. Ainda agora Emmanuel nos disse isso. Se é pai, se é mãe, se é filho, mas como é que essa informação chegou a mim? Que efeito foi que a informação, que a mensagem chegou? Ela chegou no intuito para que eu mude a minha direção, que eu me entusiasme para aprender cada vez mais, ou foi aquela notícia que me deixou mais arrasada? Meu Deus, eu não esperava isso, algo nesse sentido. Então, quando chega até nós alguma informação que não nos agrada, lembremos que nós pedimos muito, Pai, seja feita a minha vontade, que é assim que a gente gostaria de fazer o Pai Nosso, né? Mas como é a vontade dele, a gente esperneia. Mas quando a notícia não é muito agradável, a gente começa a analisar, ter o discernimento de ver o que é que impediu de estar recebendo algo mais agradável. O que eu tenho feito da minha vida para não estar recebendo como mensagem aquilo que realmente eu criei como expectativa? Talvez seja exatamente esse o ponto. Que quando nós criamos muita expectativa, nós fazemos exatamente como esse corredor, quem está aqui fica fácil de ver, nós estreitamos as possibilidades, porque a expectativa faz isso. Eu acredito que ele no final do corredor vai me promover um milagre.
Então outros aqui capazes de promover se aproximam para me ajudar, mas a minha visão é aquela, só ele que pode. E nem sempre ele tem condições de fazer isso. Agora, se eu mudo, eu ao invés da expectativa que fecha a minha visão, eu criar uma perspectiva, eu ampliar mais o meu aro e achar que todos vocês são capazes de me ajudar, e ao transitar aqui pelo corredor, eu estou mais aberta. Corre o risco daquele que eu achei que não estava nem aí, que vai promover esse efeito que eu tanto desejo. Certa vez, num grupo de estudos, estávamos fazendo um trabalho, tentando, a materialização, um grupo bem fechado. E vinham os espíritos, assim, trazendo umas mensagens bem significantes para os componentes, para a mudança de padrões que os componentes estavam. Até que chegou um dia, tinha uma senhorinha que ela fazia o café e ia servir sempre para o grupo. Aí teve um dia que essa senhorinha faltou. E todo mundo ali reunido, o espírito nada de vir. Aí todo mundo, o que será que aconteceu? Aí todo mundo, comeu carne. Aí, como é que ficou a sua semana? Um acusando o outro, né? A caça às bruxas. Quem é o culpado do espírito não ter querido vir na reunião? Aí o espírito não foi. Todo mundo se conformou, passou. Aí da vez seguinte, conseguiu com o espírito foi e falou, deu as mensagens, tudo. Daqui a pouco o espírito não apareceu. Até que o grupo começou a observar que a senhorinha do café, quando faltava, o espírito não ia. Era mais equilibrada do grupo. E era um grupo de estudo. A intenção, a gente não consegue nem se olhar para ver qual é a minha intenção. A intenção de receber a mensagem era maior do que se preparar. Então, quando chegava lá, a ansiedade era um fluido de ansiosos. E a senhorinha, tô nem aí, por osmose, ela ouvia até as lições, estava lá, fazia o dela tranquilamente. E ela é que equilibrava o ambiente. Então, quando Jesus assim disse, faça o outro que gostaria que ele fizesse, nós sabemos que nós não somos lá grande coisa. Então, procuremos nos alimentar com boas leituras, com os bons fluidos. Hoje eu não estou muito bem. Abre o Evangelho, dá uma lida. Porque quando nós estamos em contato com aquele Evangelho, com aquelas palavras, nós nos ligamos com essa espiritualidade que foi responsável para nos trazer essas letras. E aí, naturalmente, nós ficamos mais tranquilos, por causa da ligação mental. Nós vemos no livro dos médios que há médios experientes. E o que são os médios experientes? Ele tem aquela capacidade de perceber a leitura do fluido. O que está acontecendo? Todas as vezes que eu vou estudar mediunidade, quando eu vou apresentar algum estudo nesse sentido, eu sempre comento sobre uma escada. Porque médium mesmo, eu tenho 20 anos de espiritismo, nasci num berço espírita, sinto muito, isso não vale pra nada. É igualzinho o grupo lá que tinha 500 anos de espiritismo e não fazia nem o espírito chegar para dar comunicação. A senhorinha que era iniciante, que era responsável do bom fluido. Então a antiguidade no espiritismo não é posto. Porque se acharem que, tô 500 anos aqui, não preciso mais nada, sinto muito. Está se vendo em um monte que chegou no topo e o próximo passo é a descida. Mas quando nós nos vemos como uma escada, eu estou em que degrau? Eu sou novata nesse degrau. E aí eu aprendo tudo que aquele degrau possa me dar. Naturalmente, eu vou me amadurecer, a espiritualidade vai me eleger ela a passar para o degrau seguinte. Mas eu sou novata nesse degrau seguinte. E aí eu começo a trabalhar e ajudar a quem está chegando.
E naturalmente eu passo para o outro degrau. Ou seja, eu sou sempre novata em um degrau da escada. Aí, cada vez mais, eu posso ajudar, porque o meu aro vai aumentar cada vez mais. Porque eu não estou acomodada com o tempo. Que esse ingrediente, tempo, que nós vimos com Santo Agostinho, é extremamente relativo. Nós vivemos o momento, não vivemos o passado. Mas quanto mais tempo você está ouvindo o Espiritismo, você já consegue ter uma massa crítica, você já consegue construir uma informação. Sim, é verdade. Quanto mais contato você tiver com a codificação, maior será o seu discernimento. Mas uma coisa é a informação, outra coisa é a formação. Tem pessoas que com muito pouca informação, ela consegue colocar rapidinho em prática o pouco que ela entendeu. E tem pessoas que ficam assim no berço espírita e não consegue colocar em prática aquilo que desde o útero vem ouvindo a codificação. Então nós vemos que todos nós somos muito necessitados uns dos outros para aprendermos até aquilo que a gente não quer. Então Kardec fala desses médios mais experientes, que eles servem para isso, para sinalizar os que estão chegando como deve se comportar. E Hermínio Miranda, ele traz no Diversidade do Carismas, é um livro que todo médium deveria, ou deve estudar, deve estudar. Diversidade do Carisma traz uma sequência de atos que só o médium, quando à medida que ele resolve se ver como tal e vai se aprimorando, é que ele consegue entender o processo da mediunidade. Mas tem médios que só sabem da manifestação de obsessores. Não deve ser boa brisga. É assim que a gente acha. Se os fluidos se assemelham, esse médium, que será que é do passado dele? A gente cria logo história, mas não. Aquela pessoa, aquele médium, ele tem a capacidade de atender, sim, muitos obsessores, mas é capacidade mediúnica. O fluido para a mediunidade é que propicia esse tipo de manifestação. Não tem nada a ver com a vida do espírito propriamente dita, a não ser que esteja lá naqueles inconsciente transpessoal que nós falamos no início, que é a nossa caixa preta das nossas vivências como espírito. Pode ser, mas não necessariamente, porque nós espíritas adoramos fazer historinhas. Então aquele médium que só recebe mentor, nossa, esse está no topo. No topo nada, está na mesma situação. É que ele é propenso também a dar manifestação apenas de mentor. Isso é tipo de mediunidade. Então, quando nós falamos do médium consciente, independente dele registrar ou não, ele pode ser um médium extremamente educado, que ele faz o exercício do autoconhecimento, ter a responsabilidade de que naquele momento o que está sendo dito é extremamente confidencial, porque tem médium consciente que termina a sessão, chega em casa, você não sabe o babado que aconteceu à mesa. Você não sabe o que o espírito falou pro outro. O doutrinador ficou com cara de siriça e tampa. Isso não nos cabe. Jesus falou, não julgues. Porque quando você senta à mesa, o seu julgamento vem todo no seu colo. Aí tem médico que fala assim, tá ali o espírito querendo dar manifestação e ele tá seguro, com medo. Não, eu acho que é meu, por causa do julgamento. Deixa acontecer. Que às vezes vêm espíritos até aqueles mais trevosos
vai desobstruir o canal da mediunidade. Então, quanto mais forte, melhor. Não necessariamente, mas uma das possibilidades, imaginemos um cano entupido. Precisa de uma força maior para desobstruí-lo. E esses espíritos equivocados, eles fazem isso brincando, porque eles ainda estão muito materializados. E termina desobstruindo o canal, deixando o espaço para mais tarde, quando o mentor vier a dar a mensagem, o canal estar menos obstruído. Que, segundo Hermínio Miranda, em Diversidade do Carisma, em todas as manifestações há conteúdos do médium. Ou seja, aqueles que morrem de medo do animismo, qualquer manifestação tem conteúdos do médium. Consciente ou inconsciente, não importa, tem conteúdos. Então, aquele médium que na sua manifestação é consciente e depois ele sai correndo para contar o que aconteceu e percebi, o espírito estava assim, assado, rebolado. Primeiro que ele está sendo um pouco caridoso. E outra, ele está registrando aquilo. Quando a gente escuta alguns médios falarem, depois da mesa mediúnica, eu saio com a problemática do espírito. Isso significa porque ele ainda está pouco educado, para não dizer mal educado. Mas ele está pouco educado em que sentido? Dos registros. Ele está assumindo que aquela situação é dele e não lhe cabe. Foi, passou. Se liga no mentor, que o mentor consegue limpar todos esses resíduos daquele momento. Mas o médium inconsciente, nesse caso, fica bem melhor, não é, Denise? Não, o processo é o mesmo. A diferença é que, quando o manifestante vem com a informação, ele registra mais no inconsciente do médium. Então, quando termina. A informação vai e o médium, muitas das vezes, não registra. Ou então, pelo processo de educação, ele deixa aí. Às vezes o médium nem é inconsciente, ele é semi-inconsciente. Mas como ele não quer ficar com os registros do que aconteceu, ele, pelo exercício, não registra. E aí nós podemos considerar que esse médium é um médium mais educado. Por quê? Ele não vai sair comentando a problemática do que aconteceu na mesa mediúnica. Às vezes a gente vai em alguma casa que fala assim, olha, tem um recado para você. Eu confesso lhes dizer que eu sou muito cética com esse recado para mim. Por que um espírito vai querer falar comigo se não fala direto? Pela intuição, no sonho. Aí fala, você precisa melhorar. Olha, se eu preciso que alguém me diga que eu preciso melhorar. É só olhar no espelho, é só acordar e ver o que eu preciso fazer. Quando eu me silencio e eu presto atenção no que eu penso, eu tenho vontade de correr, mas quando eu corro eu vou junto. Então não tem jeito, eu tenho que me melhorar, eu tenho que fazer as pazes comigo. E as pessoas quando falam assim para mim, você é tão boazinha, eu falo, meu Deus, não sabe o que diz. O médium precisa ouvir umas críticas, que as críticas, quando Jesus falou, ame seus inimigos, é que quando ele é criticado, ele está sabendo que ele está fugindo da direção. Não traga para o pessoal. Mas às vezes nós fazemos isso. Se alguém vira para a gente e fala assim, agora eu vou te dar uma colher de chá, pegar aí. Você vai ficar suspenso, porque eu estou achando que você está se embolando nas manifestações. Nós nos ofendemos. Como assim? Eu estudo todo dia? Sim, mas não é intencional. Mas você precisa de um passinho para trás. Nós encaramos isso como uma ofensa. Encare como uma benesse. Mas isso é coisa do médium. Foi o médium que falou. Pegar de novo o início da lição. A lição disse,
não importa quem foi que disse. O que importa é você pegar a informação e qualificá-la. O que eu posso fazer para me melhorar? Se eu estou dando a impressão de que é uma mistificação, e o nosso orgulho, a nossa vaidade não nos permite assumir isso. Imagine eu mistificando. Nosso orgulho não vai permitir. Mas, pela nossa ignorância, por isso que Kardec trouxe a obsessão, e a obsessão nos cega, a auto-obsessão mais ainda, possa ser que eu esteja dando a manifestação e na informação do outro, ou ela está repetitiva, ou eu estou sinalizando alguma coisa que eu preciso dar um passinho para trás, me fortalecer, pegar as informações, transformar em informação e aí me apresentar de novo para a guerra. A guerra que eu digo assim, só vai para a guerra que os soldados capazes, né? E aí eu me capacito e volto para a arena, ou para a guerra, que seja. Mas o mais importante é o que eu faço com as informações que me chegam, para nem me desmotivar, nem fazer com que eu me ache que eu sou o top. Lembrou do top? O próximo passo é a caída. Então sempre que eu achar que eu... Puxa, mas é assim... mas eu posso ficar satisfeita com uma mensagem que passou por mim, porque eu estou começando a ver os frutos do meu esforço de me melhorar, com os meus estudos. É claro que eu posso ficar satisfeita. Eu devo. Porque se eu perguntar aqui, quem sabe os seus defeitos, tem gente que vai até dizer, eu sou assim, eu nasci assim, sou sempre assim. Quais são as suas qualidades? O silêncio. Ninguém fala. Por quê? Parece que é vergonha. Se eu disser, quais são os meus talentos? Silêncio. Porque eu não observo os meus talentos. Não, gente, nós já chegamos até aqui. A estrada é longa, mas chegamos até aqui por conquistas. E o que é que eu faço comigo quando eu percebo que eu já conquistei algumas coisas? Agora, quando vem algum tipo de crítica ou aquele estímulo que eu tenho a sensação de recaída, eu tenho que abençoar esse percalço. Porque não é recaída. É aquela situação só mostrou o que eu ainda não conquistei. Ainda eu estou no esforço, mas o meu nível, porque eu estou no esforço de algo benéfico, a espiritualidade me ajuda, eu tenho a sensação de estar plena. E é gostoso isso, né? Eu estou em paz, é bacana. Aí quando eu levo uma fechada, essa passividade toda cai. Mas por quê? A minha passividade ainda não é conquista, é esforço. E pelo esforço eu tenho uma premiação. Isso que a gente faz até com os cachorros, quando a gente está adestrando, né? Dá um biscoitinho todas as vezes que ele acerta o lugar de fazer xixi. Que quando ele erra, leva com o jornal na traseira. Então, assim, a gente começa a ver que o que caracteriza médios mecânicos, está no livro dos médios, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Aí, no caso dos médios mecânicos que a gente viu, ser consciente ou não. Aí, até da psicografia, é uma outra situação que hoje... Aqui tem psicografia? Tem? Então, aqui fica mais fácil. Na casa, porque a maioria das casas não tem mais psicografia, fica só a psicofonia. Né? Então, aqui no caso, tem a psicografia. Aí, dependendo do que... está sendo escrito, como é que funciona? Eu gostaria de receber a psicografia do meu pai, que já é desencarnado. Ao escrever o nome do meu pai, me cabe mentalizar o meu pai. Não no caixão estrupiado, mas o que eu penso do meu pai, uma pessoa alegre, né? Então eu vou pensar no meu pai. Aí eu ponho o nome dele. Com o meu pensamento, eu estou impregnando aquele papel, o meu fluido. O médium, quando pega, ele recebe esse fluido. Ele lê, é o fluido. Vai olhar lá um nome, mas ele não
tem a menor ideia. Quem é? João Francisco? Quanto João Francisco tem por aí? Mas ele vai perceber o fluido que está impregnado naquele papel. E aí ele consegue se reportar. Ah, mas para onde? Cabe deixar a mente, quando a gente fala do silenciar a mente. Ai, mas é não pensar em nada? Não, nós não conseguimos não pensar em nada. Mas nós conseguimos desacelerar a nossa mente. Através da respiração, através de eu estou agitada. Comece a relaxar o corpo e observar a respiração. Naturalmente, você percebe que o seu pensamento dá uma calma. Cabe ao médium esse exercício sempre, porque ele vai precisar usar nesse momento, para que deixe a espiritualidade, é como se pegasse a mente dele e fosse no local. Mas como é que ele vai saber que é aquele Joel Francisco que eu coloquei? Justamente pela ligação fluídica. Eu sou a responsável por essa ligação. Agora, se no momento que eu estou escrevendo o nome, estou batendo um papo com ele, oi, tudo bem? Como vai? Aí vai isso tudo. Estou contaminando o papel com a gargalhada. Tem uma fofoca boa para te contar, deixa a palestra terminar. Vai, entendeu? Aí chega na hora, o médium vai pegar para psicografar, aí fala, olha, o espírito não está muito bem não. Mas não é o espírito que está bem. O fluido que foi impregnado no papel é que está todo contaminado. Por isso, da nossa responsabilidade, e mediunidade não é brincadeira, por mais que a gente também não pesar, não é nada sério. Porque senão ninguém vai querer ser médium. Ninguém vai querer trabalhar, não é uma coisa, é prazerosa, mas com responsabilidade. Nesses momentos que eu vou colocar o nome da pessoa, seja por uma prece, nesse momento que eu silencie a minha fala, me concentre para que a espiritualidade faça essa ligação. Porque se eu desvio o meu pensamento, como é que eu posso impregnar uma matéria? Complica. Ah, mas o médium tem essa capacidade. Ele não é adivinho, gente. Não existe adivinho. O que existe, tanto assim que Kardec traz no livro dos médiuns, não existe o sobrenatural. Tudo está nas leis de Deus. E nas leis dos fluidos, está lá. Emprega-se o fluido para que o fenômeno ocorra. Mas Jesus fez milagre. Será? Ou no caso de Lázaro, tinha um fiasco de fluido vital e Jesus, com a sua potência, volte, o ressuscita. Eu nem sei exatamente o que ele falou, que levanta-te, né? Levanta-te, saia, alguma coisa nesse sentido que fez Lázaro levantar. E aí o que acontece? O fluido de Jesus potencializou aquele fiasco que estava em Lázaro para ele levantar. Aí nós vamos fazer com um cego. Tem uma passagem que tinha um cego que estava gritando, Jesus, Jesus, Jesus. E os apóstolos, cala a boca, mas Jesus, Jesus, cala a boca. E Jesus parou e virou para ele e perguntou, que queres que eu faça? E ele respondeu na lata, quero enxergar. Aí nós vamos imaginar nós. De novo, Jesus, modelo e guia. Se ele se materializar aqui agora, nós já estamos sabendo que o espírito pode materializar e ninguém vai correr. E ele pergunta a cada um de nós, que queres que eu faça? Nós temos essa ideia? Ou nós vamos perguntar, o que você vai pedir? Tem tanta coisa, Jesus, espera um instantinho, deixa eu olhar aqui o meu pergaminho. Vou olhar a minha lista para ver o que quero que Jesus faça. Dá para pagar aquele carnê? Mas assim, a gente começa a olhar tudo, porque a gente é muito matéria. Quero um carro zero. Mas pedir carro zero para Jesus é furado. Jesus andava a pé, gente.
gente. Entendeu? Tem que pedir coisas, dá para Jesus fazer. Ele andava a pé, ele não tinha carro. Então a gente tem que pedir coisas que está no alcance da criatura, não é esse tipo de milagre. Mas nos fortalecer a nossa fé, por exemplo, já que ele falou, se tivesse fé, montanha, mova. Aí muitos dizem assim, mas é a montanha dos nossos problemas. Sim, ele falou montanha. Você que está dizendo que a montanha é os seus problemas. Mas se você olhar para um monte de disser, mova, ela não vai nem balançar, nem numa florzinha, por causa da nossa pouca fé. Então, isso tudo, todas as nossas crenças e valores, elas vão refletir no trabalho mediúnico. Eu não acredito que esse doutrinador seja capaz. Aí vem um espírito que já não é muito simpático com doutrinação, e nós vamos ver como tudo está no nosso nível. Imagine se alguém vira para a gente e fala, você está errado. Aí você fala, mas eu estou errado? Mas por que eu estou errado? Não importa, você está errado. Siga Jesus. Mas eu sou ateu. Não, você é ateu? Não importa. Siga Jesus. Essa assertividade faz com que a criatura saia correndo, né? Você não acredita em Jesus, você vai sair correndo. Como assim? Por que eu tenho que acreditar em alguém que eu não acredito? Então, o objetivo, quando o médium já começa a duvidar da capacidade do doutrinador, já atrai esse tipo de espírito que vem o duelo. O doutrinador, que também é igual a gente, parte para o duelo, como o Hermínio Miranda, já no Diálogo com as Sombras, diz que teve um doutrinador que chamou o espírito, materializa agora, para você ver os tapas que eu não vou lhe dar. A que nível chega a perturbação? Aí você vai falar, esse doutrinador se ligou com a espiritualidade? Ou que tipo de espiritualidade ele se ligou? Se deixou levar pela problemática do outro. Lembra lá do Guanabara que eu falei que às vezes a gente é usado? Mas a gente tem que ver, se a gente está no Guanabara, a gente está assim, né? Pau a pau com a galera. Mas quem é que está me usando para eu deixar o outro mais tranquilo? Isso é de minha responsabilidade. Denise, você fala, mas o médium tem que estudar muito. Sim, porque o médium tem que se estudar. Nós temos muita similaridade de problemas. O que nos difere é a forma como nós respondemos a esses problemas. Se falar, não vou nem falar na conta bancária, porque senão todo mundo vai ficar triste. Mas assim, se nós falarmos assim, qualquer evento que nós pensarmos, um desencarne de um ente querido, não tem quem passe nessa vida que não já tenha tido contato com a morte. Rico, pobre, preto, branco, magro, feio, não importa. Já teve contato com a morte e sabe o sofrimento desse momento. E às vezes nós deparamos com pessoas que fazem bolo, que cantam, fazem jantar, brindam, e nós que não temos essa cultura, nós ficamos arrasados. E Joana de Ângeles fala até que devemos nos respeitar esse luto, mas o luto tem que ter prazo. Não dá para ficar a vida inteira, porque papai morreu, porque no meu caso, o meu papai morreu. Então assim, papai já está quase desencarnando e ainda papai morreu, não é. Eu tenho que ver o que me faz ficar preso àquele sofrimento e tentar procurar ajuda para que eu possa modificar a minha forma. Porque eu penso, eu atraio. A lei do fluido funciona exatamente assim. Eu quero algo de muito bom, de forma psíquica. Para todos nós, eu vou atrair espíritos a fim de que queiram tudo de bom para todos nós. Mas se eu tenho alguma reserva com alguém, eu vou estar atraindo espírito que tenha reserva. Mas não necessariamente com esse alguém, mas com alguém daqui do grupo. E isso começa a criar os campos. Então, quando nós falamos da mediunidade inconsciente, não significa que ela não tenha que trabalhar tudo isso que nós falamos até aqui da consciente. Ela precisa se qualificar também. Por quê? Por
incrível que pareça, a mediunidade inconsciente deixa um médium, que o médium, na verdade, ele é frouxo, no sentido de que ele afrouxa demais as suas constituições. No inconsciente, ele não tem a menor noção do momento em que ele está promovendo o fenômeno. Então, ele possa ser que ele esteja num Guanabara e promovendo um fenômeno aqui de materialização. O fluido dele faz com que isso ocorra. Quando ele tem ciência de que ele realmente é um médium, porque às vezes a pessoa nem espírita nem tem essa prática de mesa mediúnica e o fluido exala. Ah, mas ele fica assim alabangu? Não, porque se o fluido de qualidade, ele tem valor no mercado. E aí a espiritualidade, como tem a intenção, que aí vai usá-lo no momento das curas, se uma pessoa precisa daquele fluido para potencializar nela a cura, porque quem promove a cura somos nós mesmos. Como exemplo, Jesus falou para a mulher hemorradiça, tua fé te curou, porque ela acreditava que se pusesse as mãos em Jesus, ela iria se curar. A fé era tamanha que só de ter colocado a mão nas vestes, ela conseguiu promover a cura nela. Então, o que os espíritos fazem? Pegam esses fluidos de qualidade, que eles têm preço no mercado, eles te protegem, de certa forma, como se estivesse amparando o médium para os lugares que ele vá, para que os fluidos não fiquem assim soltos. Agora, não dá para segurar em qualquer lugar, porque os espíritos também têm que respeitar a vontade do médium. Ah, eu quero ir para aquele pancadão, lá pro funk, tum, 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 tum. Aí os médiums vão falar, seja feita a sua vontade. Chegando lá, se perturbou, você não pode dizer que não foi por falta de proteção. Foram as suas escolhas. E uma coisa que nós temos que ter noção de que obsessor não nos respeita. Ele mete o pé na porta, entra e quer o que quer. Mas os nossos mentores não. Eles nos aconselham. Eles falam conosco. E nós vamos aceitar ou não. Eu tenho uma experiência, e falo muito com o meu mentor, que não é eu que não deixo em paz, não é ele que tenta, se afastar. Mas eu sempre que vou fazer algum estudo, me ligo nele, e certa vez ele falou assim para mim, você precisa estudar o Evangelho todos os dias. Aí eu falei, tá bom. Todos os dias, mas não disse quando é que eu tinha que começar, como todo brasileiro, Aí até que numa vez seguinte, você tem que estudar o Evangelho todos os dias agora. Aí, tá bom, agora. Mas também era de segunda a sexta que eu estudava. Sábado e domingo, A gente não tem que folgar? Pois é. Aí, médio é médio, 24 horas. Aí ele me mandou um recado. Avise a Denise, está gravado, gente. Avise a Denise, ele falou por mim mesma. Avise a Denise que sábado e domingo é todo dia. Aí tá bom, Aí já que sábado e domingo, eu achava que sábado e domingo podia ir pra praia. Aí passei a incluir o sábado e domingo também para estudar o Evangelho. Isso, gente, tem bastante tempo, tem muitos anos. E para mim foi bom demais. É um conselho que eu dou a vocês. Leiam, não precisa ler muito, um pedacinho, mas todos os dias. Porque agora é o livro dos Espíritos também. Tu já viu que eu vou ler a codificação todos os dias por pedido da criatura? Quer dizer, pedido da criatura. Como se o biscuit aqui não precisasse dessas orientações. Mas o mais importante que nós temos que analisar é o nosso grau de esforço. Porque quando os Espíritos trouxeram Jesus como modelo e guia, que Jesus fazia uma coisa que nós vamos entender porque Jesus é modelo e guia. Ele conseguia pensar, falar, agir, sentir em conformidade com o que ele acreditava. E nós? Pensamos uma coisa, nós queremos muita coisa bacana.
mas nós falamos outra, agimos completamente diferente do que nós estávamos pensando. Quando vem o resultado, o que nós falamos? Não era a minha intenção. Pois é, por isso que de boa intenção tem um lugar que não é circunscrito, né? Está lotado. Até o ditado popular sinaliza o quanto nós temos que nos melhorar. Eu vou melhorar assim, conforme eu disse no início, nós não temos ideia de quantos anos nós temos como espíritos. Então nós temos que entender que talvez tenhamos que ter bastante tempo para nós atingirmos esse nível que nós almejamos. Mas o que não significa que nós não tenhamos contato com essa benesse, com esse estado que nós tanto almejamos. Então, ser médium consciente ou inconsciente é o de menos valia, é o que menos importa. O que nós devemos fazer e sempre é nos aprimorarmos, sempre. Mas eu nem sou médium, eu sou médium de sustentação. Esse tem uma responsabilidade tanta. Porque se ele começar e a nossa mente é uma mente, aquela mente macaco, né? Nós já estamos aqui há mais de 1 hora, nós já fomos em um outro lugar, já voltamos, já dormimos, já acordamos. Caraca, e a hora não passa e a Denise não para de falar. Pois é, mas é assim, quem deve é assim. Então assim, quando até me perdi. Mas assim, quando a gente está, nossa mente macaco, imagine você em um trabalho mediúnico ou de radiação, você tendo que se concentrar, eu não vou nem fazer fechadinho, porque a nossa mente não permite, mas nenhum intervalo de harmonia. Se eu não tiver esse exercício, a minha cabeça vai bater, vai ficar cumprimentando. E eu vou fechar os olhos, eu vou ficar tão envergonhado quando eu voltar, eu vou dizer, eu estava trabalhando desdobrado. Quantos já falaram isso, né? Eu estava desdobrado. Gente, vamos nos amar mais. Eu estava cansada e dormi. Com essa voz, esse monocórdio, essa mulher não acaba, e o tempo não passa. Eu só batendo cabeça para quebrar o galho. Não tem problema. O problema é que eu assumi um compromisso. E como é que eu qualifico esse compromisso que eu assumi? Se eu, naquela posição de paciente, eu quero que o bisturi esteja afiado, que eu seja um médium afiado para a espiritualidade fazer o trabalho que ela se propõe a fazer. E, segundo a codificação, não é fácil. Nós criamos com o nosso psiquismo uma psicosfera tão densa que para os espíritos chegarem, eles têm que se revestir desses fluidos mais grotescos para chegar até nós. Isso porque nós nos achamos o suprassumo de espíritas, nós nos achamos o tal. E os espíritos têm dificuldade de chegar até nós. O que nos cabe? O esforço para reconhecer esse sacrifício que eles estão fazendo, para que ele não precise descer tanto. Tá vendo? Até o gesto que eu estou fazendo descer tanto. Daqui a pouco não consigo levantar. Mas assim, então, o que nos cabe? Ao nos aprimorarmos, nós estamos sempre elevando a nossa condição. Quando? Sempre. Cada vez que nós estudamos o Evangelho, nós temos uma leitura diferente daquele, temos uma compreensão diferente de cada parágrafo. E no Livro dos Espíritos, quando eles dizem assim, tem a última questão, eu digo a última questão, que há pouco tempo eu fiz um trabalho sobre isso, eles disseram que tem os espíritos estão chegando para alavancar essa psicosfera do planeta. Mas isso foi dito há mais de 150 anos atrás. Como está a nossa postura para receber essas mentes que estão aí para alavancar o planeta? Lembra que eu falei que a antiguidade não é posto no espiritismo? Porque se esses espíritos são espíritos de escola, eles estão aí para nos ensinar. E será que eu estou aberto? Eu tenho muito tempo de espiritismo. Você chegou agora? Quer me ensinar? É essa a nossa postura, por causa da nossa vaidade. A nossa vaidade não nos permite nos abrir
para perguntarmos, não nos permite a olhar o outro, o que eu posso aprender com ela? Chegou agora, mas tem muitos conteúdos a me dar, a me ensinar. Não, eu me fecho. Chegou agora, quer sentar na janela, né? Chegou agora no ônibus, quer sentar. A gente arruma alguns ditados para afastar aqueles que estão chegando. Cabe ao médium esse olhar diferenciado, essa perspectiva à medida que vai entendendo quaisquer pontos que conseguiu entender da codificação. Porque isso é mediunidade. Quando eu ligo a minha televisão e vejo o jornal, que ultimamente tem mexido muito conosco, eu tenho que me analisar qual é a minha reação. De repente é um grande estímulo para amar o inimigo. Ou eu fico, mande-o para a arena para exterminá-lo. Isso tudo, querendo ou não, que tipo de fluido eu estou exalando, que tipo de espírito eu estou convidando para minha casa mental para responder no meu corpo quando eu ligo a televisão para esse tipo de entretenimento. Que tipo de entretenimento eu estou fazendo? Porque quando eu estou vidrada e julgando aquilo que eu estou recebendo, eu estou aqui com a minha canela em vigilância, tá bom pra caramba, quanto mais violento, melhor. Isso aqui, quem é que eu estou convidando para minha casa mental? E quando me chamarem para fazer um trabalho mediúnico, eu não consigo me concentrar. A minha casa está tão poluída. E aí vem mais espíritos perturbados e aí me cansa. Eu saio cansado. Porque a espiritualidade elevada, o fluido é mais organizado. E quando eu o recebo, ele passa por mim para promover tais milagres, para potencializar no outro, para o outro promover a autocura. Ele passa por mim e vem me organizando. Por isso que um médium ostensivo, ele é mais importante na casa do que o da sustentação? Não! Todos nós somos médiuns e a responsabilidade de nos autoqualificarmos é individual. Porque nesse momento eu estou me autocurando. Eu estou me promovendo uma autocura quando eu me ligo para o alto exerce sobre mim uma ação para que eu potencialize nela a promoção da autocura. Então você vê que em momento algum nós somos passivos. Mas é aquele paciente que vem para tomar o passe. Sim, mas se ele se fechar, eu não acredito nisso. Bate e volta. É igual um guarda-chuva. Bate, a chuva não penetra. Vai bater e voltar. Mas voltar de que forma para o médium? De forma benéfica. Porque já o organizou, o fluido que sai dele sai com qualidade, mas o paciente não quis. Ok, eu quero. Quando o paciente consegue promover a autocura, porque ele também é um médium, o que ele faz no momento do passe, ele se abre, ele permite essa indução para que as suas constituições sejam organizadas e aí ele sai do passe, muitas das vezes, nossa, isso aí tão mais leve, né? Fora o trabalho que durante aqui o estudo está sendo feito em cada um de nós. Porque muitos nem vêm aqui para receber o passe, porque se veem como barro moldável. Muitas das vezes nós viemos com as nossas ideias tão cristalinas que nós vamos parecer aqueles barros ressecados, que quando você pega, esfarela. Ou então aquele que tudo que é falado, ai, que ótimo. Tem gente que é assim, né? Tudo que você fala tá bom. Também aquele barro mole, que também não dá liga. Então nem o céu nem a terra, mas o caminho do meio. Plagiando os nossos irmãos budistas, quando eles falam que o caminho do meio é o caminho ideal para o nosso crescimento. Ideal. Nós ainda vamos escorregar aqui, vamos escorregar ali, mas que tenhamos a noção de que nós precisamos ser esses barros moldáveis. Então, tem um momento que eu vou ser aquela médium para
dar o passe. Em um outro momento, eu sou a paciente para receber esses passes. Quando o meu mentor fala, estude o evangelho todos os dias, é para justamente amaciar esse terreno, esse solo ressecado. E à medida que vai amaciando, fica mais fácil das comunicações ocorrerem. Ficam mais fáceis de penetrar no outro fluidos com qualidades melhores. Fica mais fácil a aceitação do outro em querer fazer essa modificação. Ah, Denise, mas só o seu mentor que faz isso? Não! Todos nós temos um mentor, que nós podemos até dar um nome para eles. Todos nós. Qualquer um pode acessá-lo e ouvir o que ele está nos dizendo. Mas às vezes, por causa do nosso endurecimento, desse barro tão ressecado, o mentor dá uma volta, usa um médium para lhe dar o recado. E dependendo do médium, sabe o que nós vamos falar? Você quer me dizer isso? É ruim, hein? O meu mentor ia arrumar alguém melhor. E a gente despreza aquela informação quando é o mentor que está dando volta para que a informação lhe chegue. Então, às vezes, a gente se fecha por achar que é só por esse canal é que eu posso receber tais informações. Com isso, nós vemos que não importa sermos médios conscientes ou inconscientes. O que nos importa, o que é importante é termos noção do que é ser médium. E todos os dias termos contato, pelo menos em algum momento, com a codificação. Por quê? Porque a hora que o calo aperta, nós queremos ajuda. Mas será que nós vamos querer ajuda só quando o calo aperta? Como eles querem nos ajudar, aperta toda hora o nosso calo. Se for espontâneo, não precisa toda hora o calo apertar. Ou, se o calo apertar, nós estamos com outro olhar para o calo, que ele vai doer, mas não vai doer muito. Porque você já está preparada. Você entende todo o processo. Então não tem por que ficar presos a algumas ideias cristalinas. Que possamos nos abrir para ver o que mais eu posso aprender. Seguindo na educação mediúnica, no Missionário da Luz, capítulo 3, tem uma parte que André Luiz diz assim: toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Isso me faz lembrar uma passagem que Chico Xavier, vou pedir desculpas aqui, que eu não sei se aqui eu já dei esse exemplo. Chico, quando começou a ter contato com Emmanuel, Emmanuel falou assim para ele: Chico, você quer trabalhar na mediunidade? Aí ele fala assim: desde que os espíritos de luz me ajudem. Aí ele fala, aí Emmanuel fala para ele, sim, mas se você fizer 3 coisas, e você fazendo, tenha certeza que os espíritos vão lhe ajudar. Aí Chico pergunta, o que eu preciso fazer? E Emmanuel fala, estudar. Médium precisa estudar. E não é pouco, não. O médium precisa não só estudar a codificação, como se estudar. Questão 919, Livro dos Espíritos, quando o Santo Agostinho responde que só através do autoconhecimento é que nós conseguiremos sermos esse instrumento que o tempo todo aqui nós estávamos falando. Sem estudo, nós ficamos de forma muito eu acho. E a ciência do achismo é horrorosa. Ela é desastrosa. Nós temos que ter consciência do que nós estamos fazendo. E que tipo de médium eu quero ser. Então, quando Emmanuel disse para o Chico que ele precisava estudar, e aí com isso a gente engloba o estudar-se,
Chico ainda ficou apreensivo. Aí ele perguntou, e a segunda coisa? E ele disse, esforço. Sem esforço, nós não vamos conseguir sair do lugar. Precisamos pegar a informação dos nossos estudos e jogar para a formação. Colocar na prática. Amar o outro. Se nós estamos com alguma diferença com alguém, principalmente na casa espírita. Ah, mas a casa espírita só tem espíritos elevados. Mas no hospital só tem médico porque tem doente. Então, espíritos elevados só pode estar porque os espíritos perturbados aqui estão. Então, o que nós precisamos fazer com aqueles que nós temos uma certa diferença? Desenvolver a compaixão, a tolerância, o amor que esse mestre tanto nos pediu. Tentar olhar de uma outra forma. Ah, mas a pessoa é perturbada. Sim, então ela é doente. Melhor ainda para a gente amar. Porque somos todos muito doentes. E cada um vai se manifestar no seu grau de doença. Não existe um termômetro para medir o nosso orgulho e nosso egoísmo. Se aquela criatura está ali agindo daquela forma, mas na casa espírita, ainda bem que está na casa espírita, que se estivesse no hospício você não ia visitá-la. Como ela está aqui, ótimo, abençoe os percalços, que é uma oportunidade de dentro de casa nós estávamos desenvolvendo a paciência, tolerância e todos aqueles itens que tem no Evangelho. Aí Chico perguntou a Emmanuel, qual é a terceira coisa? Trabalhar no bem. Trabalhar no bem significa que coloque o que você já sabe em prática. É trabalhar no bem. É tentar fazer o outro que você gostaria que o outro lhe fizesse. Parece fácil, né? Quando a gente fala assim, parece uma coisa fácil, né? Mas desse esforço de nós nos melhorarmos, de olhar o outro com benevolência, é algo que mexe com o nosso orgulho. Mas quando nós pusermos que o trabalhar no bem é o nosso foco maior, todas essas bobagens ficarão secundárias. Porque os mentores trabalham conosco a si mesmo. Eles não falam melhor para vir, eles falam, vem assim mesmo, vem melhorando. Porque se eles esperarem para a gente melhorar, não tem trabalhador. Então eles falam, vem assim mesmo, no meio do caminho você vai se melhorando, vem. E assim nós vamos. Então que possamos ter consciência disso. Aí Chico perguntou a Emmanuel, mas como? Aí vem aquela disciplina. Disciplina e disciplina. É disciplinar o pensar. É disciplinar o falar. É disciplinar o agir. Quando nós começarmos a ter domínio sobre isso, nós vamos começar a ter contato com espíritos que estão lá atrás com a mesma intenção. Aí aquele que está ali do lado, também com a mesma intenção. Aquela, da mesma forma, a gente começa a criar um campo de espíritos esforçados no bem. E aí nós vamos sentir que tudo passa. Até o que hoje a gente está chamando de problema, de abacaxi, de pepino, tudo passa. E que nós possamos fazer isso, a nossa caminhada, de forma prazerosa. A primeira coisa é descobrindo o que me faz feliz. Como indivíduo, como filho de Deus. Se eu ainda não sei responder isso, eu tenho que parar e analisar. Ah, eu gosto muito que minha filha se forme. Ah, eu quero ver meu marido feliz. Não, isso é você como persona nessa vida. Você como filho de Deus. O que lhe faz feliz? Porque quando nós sabemos responder isso, vai ficar mais fácil daquela hora do trovejão, a hora da tempestade, eu pegar isso que me faz feliz como uma força antagônica, como algo que eu vai colocar como o sentido da minha vida. Que quando eu tenho um sentido da vida, eu tenho um propósito, eu tenho um foco. E esse vai me motivar, vai me impulsionar a chegar aonde eu quero.
E o que eu quero fazer? Cada um de nós tem uma resposta. Mas o que os Espíritos nos diz, com educação, com esforço, com trabalho no bem, eu vou sentindo o prazer da caminhada. Porque também se eu chegar lá no final, o que eu vou fazer? E às vezes a gente anseia, né? Ai, aqui nós vamos já nos transformar num planeta de regeneração. Eu não tenho a menor ideia do que seja um planeta de regeneração. Dizem que o bem é que predomina. Mas eu sempre faço uma comparação, uma balsa, que eu adoro uma balsa. Imagine a gente numa balsa, aquele mar calmo, e a gente ali. Aí eu fico pensando, né? Uma semana, um mês, um ano nessa balsa. Só de pensar já me dá angústia. Imagine a vida, que eu não sei quanto tempo, aí a gente tem que temporizar por causa da nossa mente. Quanto tempo eu vou viver nessa balsa? Eu vou querer um maremoto para saber se eu sou capaz de sobreviver. Acaba com essa vida, é muita moleza. Então, você vê, um espírito desse perturbado não pode ir para um planeta de regeneração. Mas que a gente possa apreciar a nossa caminhada, que é diária. É um dia após o outro, uma passada após a outra. Esse olhar, esse observar, é reconhecer o que eu já posso aguentar, que tem coisas que eu aguento, suporto mais, que os espíritos falam também isso na codificação, que nós viemos nessa encarnação para suportarmos uns aos outros. Gente, isso é terrível, né? Mas tudo bem. E aí que a gente possa cada vez mais suportar-nos, mas sem o peso da palavra, né? Que seja prazeroso, que nós possamos olhar o outro como companheiro de estrada e não aquela competição. Eu tenho que ser melhor. O que você fez isso, eu tenho que dar. Se você deu a psicografia, quantas psicografias você fez hoje? 3? Não, eu tenho que dar 4. Como assim? Não, ele deu 3? Por que os espíritos? Eu que estudo e ele que não faz nada. Eu tenho que acabar com isso. É cada um no seu quadrado. Como eu não sei quanto tempo ele tem, quantos anos ele tem, tomara que seja mais velho do que eu, para que ele tenha mais tempo nessa estrada do mediunato e me ensinar, independente do tempo que ele chegou aqui, no que eu digo que é o espiritismo. Como é que você faz 3 psicografias num dia ou na noite e eu ainda não consegui nenhum? Que padrão mental é esse? Porque de repente eu descubro que eu não sou médio psicofônica. Aí vai me frustrar. Ah, se não fizer psicografia eu não quero nada. Mas eu não sou uma psicofônica, mas eu sou uma excelente... Eu consigo sustentar bem uma ambiência. E de novo, o nosso orgulho e a nossa vaidade vai querer com que a gente faça tudo de bom. E eu prefiro o quê? Ser uma péssima psicógrafa ou uma boa sustentadora de ambiente? Que possamos, meus irmãos, lembrar disso. Ser um bom instrumento dessa espiritualidade. E o que ela nos pede? Que nós possamos harmonizar todos os lugares que nós estivermos. Hoje nós estamos ouvindo muito o meio ambiente. Que possamos lembrar que o pensamento menos poluído vai contaminar menos o ambiente em que eu estiver. Que possamos amar mais para sermos esse instrumento valioso da espiritualidade. E que possamos reconhecer que a responsabilidade está nas nossas mãos. Independente de sermos médio isso, médio aquilo, mas sermos um instrumento valioso da paz desse nosso mestre. Muito obrigada.